Brazilian friends. I am so excited to spend some time with you today. And now that the market has been open there for almost 3 years, and we have almost 250,000 active wellness advocates and well over 100 diamonds. I mean, the market not only has done well, it has been exploding. And I had the opportunity to work with a leader in my organization for almost a year on the Brazil market, got to know a lot of the leaders there, and actually sent my oldest daughter to live in Brazil for several months, and she fell in love with your country. I am so excited when things open up a little bit more for traveling there to come out and visit you and to spend some time getting to know you personally. You know, today I wanted to talk about what I felt like were the most important things for the success of my own business and also for the success of my leaders. And today we're going to talk a little bit about just how we become more effective with our time. What things do we spend our time with, right? And how much time do we spend on certain things? And also how we arrange them in our schedule. I found that scheduling is one of the most important things for a leader or anyone that really wants to become a leader and rank advance in doTERRA. So I'm hoping that in the next little while, we will learn a lot and the Brazilian market will just continue to grow and grow. Olá, meu nome é Alicia Sedevi. Bem-vindos ao webinar Agenda do Sucesso Semanal. Muitas vezes, quando pensamos em nosso negócio, o que devo fazer para ter sucesso, que caminho devo seguir, há tantos programas, tantos modos diferentes de desenvolver o negócio. Tantas vezes vamos a uma apresentação, ou reunião de liderança ou convenção, ou até online, e pensamos, bem, este líder faz as coisas desse jeito e funciona bem para ele. Ou este líder faz desse outro jeito e acabamos mudando constantemente o que fazemos. E ficamos animados, envolvemos a equipe, mas o que geralmente acaba acontecendo é a equipe começar a sentir uma incerteza e não seremos muito eficazes em liderá-los por um caminho claro. E é disso que de fato precisamos. Precisamos de uma direção clara, um caminho claro para trilhar, todos indo para o mesmo local. E você precisa realmente estar uns poucos passos à frente da equipe. Mas vocês precisam ir para a mesma direção, não é? Descobrimos que os consultores de bem-estar de maior sucesso seguem um calendário bem específico. Basicamente, sabem o que fazer, quando fazê-lo, e mantêm aquela programação. Não só conhecem a programação, como também a equipe toda conhece a programação. E isso se reproduz muito bem. Hoje falaremos sobre uma programação que vai ajudar você a se tornar Diamond. É um calendário que muitas pessoas seguem. E mesmo que você seja novo no negócio e só tenha começado, caso siga esse calendário toda semana, todo mês, um mês após o outro, dentro de um ano, você deve ser Diamond. Não é emocionante? Deve ser empolgante para você, não? Vamos falar de algumas coisas específicas desse calendário. Há 7 atividades cruciais para o sucesso, e quando nos concentramos nelas e ficamos bons nessas 7 coisas, e de fato as agendamos na semana, e as fazemos primeiro, e se fizermos essas coisas primeiro, tudo mais parece se encaixar. Todos nós já vimos ou ouvimos aquela apresentação em que a pessoa tem um pote de vidro e junto ao pote há pedras grandes, pedras pequenas e areia, certo? E se você colocar a areia no pote primeiro e depois colocar as pedras pequenas, as grandes em geral não caberão. Mas se começar pondo as grandes no pote primeiro, e depois as pequenas, e depois colocar a areia por cima, tudo parece caber. Em nosso negócio acontece o mesmo. Temos que nos ater às coisas cruciais primeiro, e depois todas as outras coisas parecem se encaixar. As 7 atividades cruciais de que falaremos em detalhes são: primeiro, uma introdução à aula sobre óleos. Todos sabemos que nada acontece até que compartilhemos a mensagem sobre os óleos essenciais com as pessoas. Segundo, treinamento básico sobre o negócio. Terceiro, consultas de bem-estar.
Depois, aulas de educação permanente, ligações com a equipe, sessões de estratégia com os principais líderes e aí, claro, contatar e acompanhar. Sabe, quando colocamos essas coisas no negócio primeiro, A, seremos bem mais eficazes e B, alcançaremos nossas metas bem mais rápido. Muitas vezes converso com os consultores de bem-estar e eles dizem, não entendo, pois estou gastando este número de horas em meu negócio. Mas quando vejo onde estão com o negócio e o tempo que levou para chegarem lá, penso comigo, o que fizeram naquelas horas todas? Não sei se ficaram olhando demais o escritório virtual, esperando as pessoas se cadastrarem, ou sabe, reorganizando os olhos e colando adesivos nas tampinhas dos olhos repetidas vezes. Ou talvez falando com as pessoas da linha descendente. Mas são ótimos amigos e falam sobre tudo e gastam horas ao telefone, quando poderiam ser bem específicos e aí chamam isso de fazer do terra. Não sei o que cada um está fazendo para preencher essas horas, mas sei que se preencherem o tempo e o calendário com estas 7 atividades cruciais e as fizerem semana após semana, mês após mês, chegarão a Diamond. Então vamos falar de cada uma delas em detalhes. Aula de apresentação dos olhos. É uma aula muito importante. Devemos ficar muito bons nela. Ela é muito crucial para o seu negócio, ok? Um grande número de meus líderes assistiu a essa aula muitas vezes, sucessivamente, até se familiarizarem bastante com ela. Até a ensinarem de modo bem simples e bom, bastante reproduzível, ok? Lembro-me de uma líder da minha linha de frente, Molly Dayton, que quando se uniu ao negócio ia para a academia de manhã e ouvia essas aulas sobre os olhos repetidas vezes. E ela começou o Clube Diamond, e era bastante nova no negócio. Mas como ficou muito boa naquela aula, obteve vários cadastramentos e ficou muito proficiente no fechamento e em ensinar com poder. Na verdade, ela venceu o Clube Diamond, quando tinha literalmente apenas meses no negócio. Foi impressionante. Então, você deve ficar muito bom na aula sobre os olhos. Mas hoje falaremos sobre a duplicação quando você der a aula de olhos. Certifique-se de dar a aula sobre os olhos pelo menos uma vez por semana e que seja agendada. Programe-a para o mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local. E você pode estar pensando, por que isso é tão importante? Bem, é super importante para a duplicação. Pense nisso. Todo mundo em sua organização, toda a sua equipe, sabe que na quinta-feira, às 19 horas, sempre haverá aula sobre os olhos. Eles podem trazer quem quiserem, podem mandar para lá quem quiserem, não importa quem encontrem ou se alguém teve uma ótima experiência com um óleo. Não será preciso dizer, volto a te contatar ou vou descobrir quando é a próxima aula sobre os olhos. Já sabem que é na quinta-feira, às 19 horas, naquele local. E ter isso definido é super importante. Lembro-me de quando começamos o negócio. Eu morava em Utah e tínhamos um local específico. E na quinta-feira à noite tínhamos uma aula sobre os olhos e todos sabiam disso. Às vezes vinham dezenas de pessoas, com vários consultores de bem-estar que traziam pessoas e às vezes havia apenas algumas, mas dávamos aula toda semana. E era muito importante para nós, para a duplicação, que aquilo acontecesse, ok? A aula normal sobre os olhos deve levar cerca de 1 hora. Então vamos agendar mais ou menos 1 hora em sua programação da aula sobre os olhos e imediatamente após ela, quando as pessoas ainda estiverem ali, faremos um treinamento básico do negócio. Uma das preocupações mais comuns das pessoas sobre o negócio é: não consigo encontrar ninguém que queira fazer um negócio comigo. Posso vender o produto o dia todo, mas estou tendo dificuldade de encontrar desenvolvedores do negócio ou compartilhadores, e eu, em geral, pergunto: quanto tempo você gasta falando sobre o negócio? E eles geralmente dizem, não gasto tempo nenhum falando sobre isso. E a minha resposta é, a única coisa que me surpreende é que você esteja surpreso. É claro que você não vai encontrar pessoas que queiram compartilhar e fazer o negócio, porque você não está nem falando, não tem um local onde possa dar-lhes a oportunidade. Então, o que fazemos é, logo depois da aula sobre os olhos, damos um treinamento básico sobre o negócio. E esse treinamento básico leva apenas 20 minutos. É simples, eficaz, do tamanho do apetite das pessoas, certo?
Falamos da construção da adutora e por que a renda residual é de fato importante. E depois falamos por que fazer parceria com a Aduterra, porque é uma empresa tão boa, porque os óleos são extraordinários e porque o plano de bonificação é o melhor. Mas não é hora de desenhar círculos, não é hora de falar sobre o poder de 3, ou Unilevel, ou fundo de bônus, ou nada disso. É muita informação, as pessoas acabaram de ter a aula sobre óleos. Há muita coisa na cabeça delas. Não devemos falar sobre isso agora. Mas a parte mais forte do treinamento sobre o negócio é básica. Histórias de sucesso no negócio. Você pode compartilhar e mostrar a sua. Outros consultores de bem-estar podem falar sobre a deles. E sei que você pode contar várias outras histórias de sucesso. E é aí que as pessoas que estão no treinamento básico pensam: quero fazer isso. Acho que consigo fazer isso também. Ou talvez isso pague pelo meu produto, ou quero complementar minha renda, ou até algumas pessoas possam pensar: quero substituir minha renda. Ok? Tudo bem. De novo, é preciso agendar o treinamento, logo depois da aula sobre os olhos, em toda a aula sobre os olhos, logo em seguida, dar uma aula básica de introdução ao negócio, ok? Faça isso toda vez. Você nunca deve dar uma aula de óleos sem passar a aula de treinamento básico do negócio. Isso deve acontecer todas as vezes. Então, quinta-feira, às 19 horas, em seguida, às 20 horas, fazemos o treinamento. Agora, tem que ser na quinta-feira? Porque eu agendei assim, mas tem que ser nesse dia? Claro que não. Você fará a sua própria programação e vai fazê-la se encaixar no que for adequado para você e para a sua equipe e sua região. Por exemplo, sei que em Utah o domingo jamais daria certo dar aula sobre óleos essenciais, mas esse dia é um dos mais indicados com maior frequência na Ásia. Então você tem que decidir o dia que vai funcionar melhor para você, sua equipe e sua região. A próxima coisa são as consultas de bem-estar. A consulta de bem-estar é algo que você faz para toda pessoa que se cadastra na Aduterra. Toda e qualquer pessoa cadastrada pessoalmente, ok? Faça uma consulta de bem-estar que deve acontecer apenas 4 ou 5 ou 6 dias após a pessoa se cadastrar. O que significa que, se eu cadastrar, digamos, 1 ou 2 pessoas por semana, então vou fazer 1 ou 2 consultas de bem-estar por semana. Se estiver cadastrando 10 pessoas por semana, que ótimo! Eu teria que agendar 10 consultas de bem-estar por semana. Mas geralmente o que você precisa fazer é ter horários diferentes na semana que você já saiba que são os horários das consultas de bem-estar. Então, quando alguém se cadastra, você já sabe. Posso fazer na terça-feira às 14 horas ou na sexta-feira às 12 horas. Qual é o melhor para você? E não importa quando seja, certo? Uma pode ser à noite, a outra pode ser à tarde, só para ficar mais fácil de agendar com as pessoas. Mas quando você já deixa agendado, sabendo que aquele é o horário das consultas de bem-estar na semana, fica muito mais fácil achar tempo para fazê-las, porque já estão marcadas em seu horário da Aduterra. Bem, e se em dada semana você não cadastrar 2 pessoas? Se acontecer isso, você pode pensar consigo: não tenho consultas de bem-estar, mas posso fazer outra coisa por meu negócio. Essas horas que reservamos no calendário são horas da Aduterra. É como marcar um ponto no trabalho. Se você fosse trabalhar e não tivesse uma tarefa específica, você não diria: bem, vou para casa porque já terminei o trabalho que tinha de fazer. Você acharia algo para fazer no trabalho para impulsioná-lo, não? O mesmo acontece com a Aduterra. Se você agendou horas para a Aduterra e algo mudar, se alguém cancelar uma aula ou não receber uma consulta de bem-estar, no mesmo horário você pode fazer outras coisas por seu negócio e ir adiante, ok? Assim, precisamos agendar as consultas de bem-estar. E, novamente, você só faz consultas de bem-estar para as pessoas que cadastrou pessoalmente. E em sua equipe, eles só darão consultas de bem-estar para pessoas que eles cadastraram pessoalmente, ok? Vamos lá. Agora vamos falar sobre a educação permanente. A educação permanente é algo grande. Se você não integrar as pessoas na educação permanente, muitas delas nem mesmo abrirão os frascos que compraram por um longo tempo. Sabem, 85% do seu cheque virá de usuários dos produtos. E sabemos que na Aduterra, 85% das pessoas que se cadastram na Aduterra só querem usar os óleos, só querem ajudar os familiares com saúde natural, certo? Portanto, não tem nenhum interesse em compartilhar ou desenvolver o negócio.
Dos 85% das pessoas que se cadastram, é preciso ter um sólido programa educacional para elas, para poder treiná-las em óleos essenciais e expô-las a produtos suficientes, para que experimentem coisas suficientes e acabem se apaixonando por 4 ou 5 coisas que literalmente não consigam passar sem todo mês, pelo resto da vida. E se não forem expostas a muitas coisas diferentes, você não terá essa oportunidade, certo? No caso da educação sobre produtos, é um curso de 8 semanas, com rodízio toda semana. Pode ser online, pode ser ao vivo, mas essas são as aulas que descobrimos ser as mais importantes, as mais essenciais, que as pessoas conheçam. A primeira é: eu tenho olhos. E agora? Basicamente tenho meus olhos, o que faço agora? Quais são as coisas básicas? As coisas básicas ao se ter olhos? Devemos falar de coisas como segurança e como dispersar todas as coisas básicas. A próxima é nutrição e suplementos. É claro, vamos falar sobre o Lifelong Vitality e um monte de outros suplementos, ok? Depois, vida sem intoxicação. Essa é bem popular. Óleos para cada idade. Falamos sobre como usar os óleos com crianças, adultos, adolescentes e idosos, certo? A próxima é cuidados essenciais da pele, onde os expomos aos cuidados da pele, estresse, sono e emoções, uma aula super popular. Depois, saúde feminina e hormônios, essa é a minha preferida, porque é algo com o que tenho dificuldade. E por fim, óleos para suporte ao desconforto. Estes são cursos diferentes sobre produtos que oferecemos, em rodízio, toda semana de modo contínuo. Nem consigo dizer quantas semanas, quantos meses e quantos anos já dei aulas de educação sobre produtos. Lembro-me quando começamos isso em Utah e começamos a prover educação sobre os produtos. Às vezes, tínhamos literalmente 150 pessoas na aula, em um evento ao vivo, e que absolutamente adoravam, não só a cultura, mas ser treinados com relação aos olhos. Ao final, você fala sobre o programa de fidelidade e mostra como se inscrever nele. Ou seja, eles recebem 8 exposições diferentes sobre como entrar no LRP. Então, se você não os inscreveu no programa de fidelidade na consulta de bem-estar, ainda há 8 exposições diferentes e eles se apaixonam com elas. Você dá uma aula e pensa, estas são as várias coisas, são muito legais e são os diferentes produtos que você precisa usar. E as pessoas pensam, quero usar isso, e aí, é claro, ao final de cada aula, falamos sobre o programa de fidelidade, certo? Aí eles pensam, recebo dinheiro de volta, recebo pontos. Isso é muito importante e é 85% do seu cheque. É essencial fazer isso. Agora, o que você precisa entender é que seguimos um esboço, porque não se trata só de educação sobre os produtos. Falamos com maior profundidade sobre o negócio, como fizemos na aula sobre os olhos, não é? Porque as pessoas já estão ali, vão abrir a porta. 8 vezes diferentes, elas virão a 8 aulas diferentes de educação permanente. São 8 vezes diferentes em que vamos abrir a porta e dar-lhes a oportunidade de compartilhar, ou desenvolver o negócio, ou os dois. O esboço do treinamento é assim. O primeiro passo é realizar a aula de educação permanente. O segundo passo é fazer uma série de perguntas e respostas. Leva uns 5 minutos, ok? Pode ser ao vivo, pode ser online. O procedimento é o mesmo. O passo 3 é apresentar o desenvolvimento de uma adutora. É uma apresentação desenvolvida por Dana Moore. É linda. Novamente, não é aí que falamos em detalhes da bonificação e de como iniciar seu negócio, mas falamos com detalhes sobre como construir uma adutora, sobre ter renda residual e construir um negócio, e é maravilhoso. Logo depois da apresentação sobre construir uma adutora, você convida para a apresentação o negócio de modo fácil. Não será no mesmo dia. Faça em outro dia porque é bem longo se você for abordá-lo. E haverá muita gente que virá só para a nutrição e os suplementos e não vão querer ficar para uma apresentação de 1 hora sobre o plano de bonificação todo, ou 6 semanas até a elite. É um pouco demasiado para eles. Assim, a apresentação da adutora fazemos todas as vezes após a educação sobre produtos. De novo, você dá aula de educação permanente, depois a série de perguntas e respostas, e aí eu digo às pessoas, se você ficar por uns 15 ou 20 minutos, vamos falar sobre fazer uma adutora, renda residual e a alegria de compartilhar óleos essenciais. Depois temos um lanchinho com óleos essenciais e a maioria das pessoas fica só pela comida. Só querem a comida e então ficam. Só leva 20 minutos, ok? Bem, isso é mais difícil de fazer online, dar um lanchinho com óleos, não? É mais difícil, mas ao vivo
novo é ótimo e é sempre mais eficaz. O passo 5 seria ter o lanchinho com óleos essenciais e depois, em um momento diferente, você já agendou as pessoas para a apresentação, o negócio de modo fácil, seja online ou ao vivo, seja enviando a eles a apresentação por e-mail, mas em um momento diferente. Quando assistirem à apresentação, o negócio de modo fácil, você vai convidá-los a participar dos jogos com óleos, sejam usuários dos produtos, compartilhadores ou desenvolvedores do negócio. Então é bem isso que você vai fazer, certo? Toda semana, basta fazer um rodízio das aulas de educação sobre os produtos. E vai ser lindo, impressionante. Quer saber? Digamos que alguém na sua aula sobre óleos essenciais não esteja interessado em compartilhar. E digamos que a pessoa não esteja interessada em compartilhar na primeira aula de educação permanente. Mas continua vindo, certo? E depois da terceira ou quarta aula de educação permanente e de terem ouvido a apresentação da doutora, depois de um tempo começam a pensar, talvez isto seja algo que eu deva fazer, talvez seja algo que eu queira, ou talvez estejam só pensando, adoro todos esses óleos e agora compro muitos porque recebi instrução sobre como são incríveis e desejo pagar pelos óleos que utilizo uma vez por mês. E a pessoa deseja ter cuidados naturais de saúde de graça. Apenas dê-lhes uma oportunidade. Você está dando a eles 8 oportunidades diferentes, não só de entrar no programa de fidelidade, mas 8 oportunidades diferentes de compartilhar os produtos e desenvolver o negócio. Se você tiver dificuldade de encontrar compartilhadores ou formadores de rede, provavelmente seja porque você não tem esse sistema, não os está expondo o suficiente, ok? A próxima coisa, e bem rapidinho, você faz isso, é claro, ao mesmo tempo. Você dá seus cursos de educação permanente no mesmo horário, no mesmo dia e no mesmo local, seja online ou ao vivo, certo? Bem, eu adorava ou adorávamos fazer isso aos sábados às 10 horas. Parecia ser o horário perfeito para as pessoas aparecerem. De noite era mais difícil. Assim eles podiam ir à educação permanente. E em algumas semanas eles vinham, e em outras não. E com o tempo eles recebiam todos os 8 cursos e também oferecíamos a eles um presentinho ao final dos 8 cursos. Tínhamos uns cartõezinhos e dávamos um cartão para cada um, onde constavam todas as 8 semanas, a programação toda, os cursos sobre todos os 8 produtos diferentes. E quando eles compareciam a uma aula, o apresentador marcava o cartão. E se estivesse completo e a pessoa tivesse assistido a todas as 8 semanas, dávamos a ela um presente. Tínhamos uns difusores bem baratos e os dávamos de presente. E as pessoas assistiam o tempo todo, pelos difusores. E dávamos também um certificado que dizia, você é um especialista em óleos essenciais. E as pessoas adoravam aquilo, amavam, era ótimo. Recomendo enfaticamente fazer isso. Ok, em frente. A próxima é uma ligação com a equipe. Se você estiver perto de Diamond, ou quase Diamond, ou já for Diamond, essas são as pessoas que devem fazer uma ligação da própria equipe, liderando a própria ligação da equipe. Se você estiver abaixo dessa classificação, deve apenas conectar-se na ligação de equipe da sua linha ascendente. Ou seja, se você tiver uma organização enorme e for, digamos, Gold, talvez você possa pensar em fazer isso. O motivo pelo qual você deve ter pessoas suficientes na ligação da equipe é que ela é bem específica, dura só 30 minutos. E o motivo de se fazer a ligação da equipe é ter toda semana um local para as pessoas receberem as informações básicas, receberem suporte. Sei que você vai apoiar sua linha de frente e possivelmente sua linha de frente vai apoiar a linha de frente deles. Mas depois de um tempo parece ocorrer um lapso e algumas pessoas simplesmente não recebem suporte, não sabem onde buscar informações, de modo que sua ligação da equipe é super importante. É mais ou menos assim. Boas-vindas nos primeiros 2 minutos, você diz como está animado. Depois dá um bom treinamento sobre um determinado óleo ou produto. Leva só 5 minutos, é muito fácil. Deixe-me dizer como é fácil. Basta abrir o livro Essential Life e ir até um óleo. Ali no início, cada óleo é salientado. Ou ir até um produto e o livro fala de onde ele vem, para que se presta melhor, todos os pequenos detalhes sobre ele, e depois você dá um depoimento sobre ele, ou pede para alguém fazê-lo, como afetou sua vida, e é isso aí. Esse é o treinamento. E aí você faz isso semana após semana, e escolhe um óleo ou produto diferente em cada semana. Fantástico, não? Nos 15 minutos seguintes, você dará treinamento sobre uma habilidade específica de negócio. Como saber qual treinamento você deve realizar? Bem, você descobrirá quais treinamentos dar em suas sessões de estratégia, que vamos abordar em seguida. Basicamente, se sua equipe está
está com dificuldade no fechamento no final da aula, você vai treinar em fechamento. Se a equipe está com dificuldade com o comparecimento nas reuniões de liderança, você vai falar da importância da liderança. Se a equipe estiver com muita dificuldade na amostragem eficaz e no acompanhamento, qualquer que seja a dificuldade da equipe, você falará sobre aquilo. E é nisso que você dará treinamento. Bem, como saber de que modo treinar? Bem, você tem a ligação diária de mentoria. Tudo o que precisa fazer é ouvir uma determinada ligação sobre um determinado assunto de treinamento e depois treinar sobre aquilo. Ou peça a sua linha ascendente ou lateral para treinar naquele tema. É bem simples, bem duplicável. Ok, os 5 minutos seguintes são para reconhecimentos ou depoimentos. Quero falar um pouquinho sobre os reconhecimentos. É sempre muito frustrante para as pessoas verem sempre a mesma pessoa ser reconhecida, o tempo todo. Sempre a mesma pessoa ganhando tudo e avançando de classificação. Quero dizer, se houver classificações altas na equipe, é claro que devem ser mencionadas. Por exemplo, os Presidential Diamonds, certo? É interessante. Fazemos as reuniões de Presidential Diamonds e os proprietários então se reúnem e dizem, bem, gente, iremos em uma viagem com os Presidential Diamonds. E quem cadastrar mais pessoas entre todos vocês vai ficar na maior e melhor suíte do hotel, com piscina particular ou seja lá o que for. E todos já sabemos que vai ser a Hayley Hobson. Todos sabemos disso. De fato, já estamos enviando mensagens para a Hayley. Ei, me convida para a piscina, sei que você vai ganhar. Nem é algo motivador para os outros, porque todos sabemos que vai ser sempre a mesma pessoa. Bem, às vezes em sua equipe acontece a mesma coisa. Sempre há 1 ou 2 estrelas que sempre cadastram mais e chegam a classificação mais alta e alcançam tudo, e isso é muito desmotivador para o resto da equipe. Acho que um jeito melhor de fazer reconhecimento é reconhecer por coisas diferentes. Podemos fazer reconhecimento por... Alguém na ligação vai dizer, eu gostaria de falar sobre a Lucy esta semana. Sabem, a Lucy vendeu 7 kits. 7 kits em uma aula. Eu queria que ela falasse sobre como conseguiu isso. Aí a Lucy pode ter a palavra e explicar. Ou então isto. Eu gostaria que a Charlotte entrasse na ligação e falasse como, na semana passada, literalmente no meio da noite, dirigiu 2 horas até a casa de alguém para ajudar uma criança que estava sofrendo muito com uma infecção de ouvido. E queria que ela nos dissesse o que dá motivação a ela e por que é tão boa no atendimento ao cliente, certo? Qualquer coisa para reconhecimento. E você pode mudá-lo. Pode falar de pessoas que ajudam bastante ou pessoas que envolvem outras equipes, que estão sempre abrindo suas aulas para qualquer outra pessoa. Você pode falar sobre você mesmo, sobre avanço de classificação. Deu para entender? O reconhecimento pode ser diferente. Ou você pode trazer depoimentos incríveis, pessoas com depoimentos sobre os olhos ou sobre o negócio, ou depoimentos sobre a do Terra e como é uma ótima empresa. Mas deve planejar isso. É claro, com antecedência. Ok, por fim, apenas um lembrete no fechamento. Basicamente, você diria algo assim. Não se esqueça, este é o mês do Bogo. Não se esqueça, o Dr. Hill virá para esta região este sábado. Ou se as pessoas não se inscreveram, seja lá para o que for, não se esqueça dos ingressos para a reunião de liderança. Estarão disponíveis esta semana para todos os que são Silvers e acima e vão para a liderança. Basta dar alguns lembretes e você faz o fechamento. Isso leva uns 3 minutos. Agora, só um aviso. Não faça uma ligação com a equipe longa. Se durar mais de 30 minutos, as pessoas não aparecem. Não entrarão na chamada. Vão chegar a um ponto em que pensarão, sabe, não vale o meu tempo. Outra coisa com que se deve ter cuidado é, não seja a única voz. Não precisa ser um show da Alice Sadevi. Se entrarem na ligação ou só ouvirem o falar, semana após semana, certifique-se de que diferentes pessoas sejam treinadas em óleos específicos e diferentes pessoas aprendam sobre as habilidades para o negócio, ou falem sobre o reconhecimento, diferentes depoimentos, diferentes pessoas deem os lembretes e o encerramento, sempre. Primeiro, se você envolver seus líderes, eles vão dar maior apoio junto com a linha descendente. E segundo, é bem melhor, não é tão maçante, é fantástico, ok? Essa é a ligação com a equipe. Bem, sempre fazíamos nossa ligação na noite de segunda-feira. Fazíamos depois do trabalho de todos, e na segunda-feira porque é no começo da semana. Queríamos que todos começassem bem a semana. Se você fizer na sexta-feira ou mesmo na quinta, já está chegando o final de semana. E parece que todo mundo esquece.
Então fazíamos na segunda-feira. Você precisa decidir qual é o melhor horário e o melhor dia, e não pode ficar mudando. Precisa ser no mesmo dia e na mesma hora. Você pode usar o Zoom, pode usar o Skype, pode ser apenas um número para o qual ligar, pode ser aquilo que for melhor, mas sempre no mesmo dia e horário, do mesmo jeito, tudo bem? E a teleconferência da equipe deve durar só meia hora, mas nós reservávamos 1 hora. Dá para planejar, alguns chegam mais cedo e dá para fazer acompanhamento com algumas pessoas. Em seguida, vêm as sessões de estratégia com líderes-chave. Isso é muito importante para o seu negócio. De fato, tenho realizado sessões de estratégia desde os primeiros 2 meses do meu negócio. E o que eu descobri é que se você contatar seus líderes só 2 dias antes do final do mês, porque precisa de volume ou quer ter certeza de que estejam fazendo o poder de 3, depois de um tempo eles se sentirão usados e não sentirão que são realmente parceiros de negócios. Vão achar que o único motivo de estarem ali é garantir que você receberá um cheque. E esse não é um bom modo de desenvolver o negócio. Não é muito eficaz e, com certeza, não motiva sua linha descendente, não é? As sessões de estratégia acontecem 1 vez por semana e são organizadas da seguinte forma. Primeiro, você contata novamente e faz perguntas de sondagem. Ok? Certifique-se de dizer como foi sua semana. E diga-me como está se sentindo, o que deu certo, o que não deu certo. É uma reconexão. Número 2, você revê as metas e as prioridades dos itens de atuação desde a semana anterior sobre os quais conversaram. Como se saíram na semana anterior? Como as coisas funcionaram? Passo número 3, você define um plano de ação para a semana seguinte. Decide quais são as 3 maiores prioridades que querem alcançar na semana, ok? E o 4º passo é colocar as ações no seu calendário. No caso dos meus líderes, eu agendo quando eles vão realizar as coisas. Eles dizem, vou realizar isto até a quinta-feira à noite. Então, na quinta-feira, tem um lembrete no telefone e envio uma mensagem para eles. Como foi? Você disse que ia contatar Kate e a Lídia. Como foi? Assim, eu os mantenho responsáveis. E é de fato isso que os líderes necessitam. Não precisam de torcida, certo? Nossos líderes não precisam que você seja torcida ou terapeuta, porque muitas vezes o que acontece é que você fala o tempo todo e faz uma sessão de terapia sobre o casamento deles ou sobre como não se dão bem com a linha descendente. Precisamos de sessões de estratégia com ação. Descobri que quando as pessoas avançam no negócio, quando ele cresce, não ficam deprimidas nem tristes. Então, precisamos fazer coisas que os ajudem a prosseguir. E então, é claro, a última coisa são os lembretes importantes. Para os que fazem o negócio em tempo integral, você deve agendar 1 hora. Há muito para se conversar porque estão em tempo integral. Para quem está em meio período, você deve agendar meia hora. E eu faço isso assim, marco todas as minhas sessões de estratégia juntas e agendo as pessoas uma atrás da outra. Em meu caso, desenvolvi um negócio com muitas pessoas que faziam do TR em tempo integral. Não tinham emprego, faziam do TR em tempo integral e eu fazia sessões de manhã, por exemplo, às 9 horas, e a próxima pessoa às 10, e a próxima às 11, e a próxima às 12 horas, marcando uma depois da outra. E a próxima pessoa ligava quando eu estava no final. E assim eu nem tinha opção de me atrasar, ok? E as sessões aconteciam assim, pum, 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 e eu tinha motivo de sair do telefonema dizendo, tem outra ligação de estratégia. Se você fizer à noite, depois do horário de trabalho das pessoas, vai marcar às 17 horas. E se estiverem em meio período, 17h30, 18 horas, 18h30, nós só fazemos sessões de estratégia com nossos líderes-chave, nossas linhas qualificadoras que desenvolvem o negócio, não com os clientes ou usuários dos produtos. Isso os enlouqueceria. Eles não querem falar com você 1 vez por semana, ok? Faça-as com seus formadores de rede que desenvolvem o negócio pessoalmente. Eles são seus líderes qualificadores. E se estão em sua linha de frente ou alguns níveis abaixo porque são qualificadores, não importa. Mas para chegar a Diamond, devem ser no máximo 4 pessoas nas sessões de estratégia. Nas 4 linhas-chave, porque você precisa de 4 linhas para chegar a Diamond, não? Então, mesmo que trabalhem em tempo integral, não seriam mais de 4 horas. Mas a maioria deles é de meio período.
Eu marcava minhas sessões de estratégia na manhã de segunda-feira. Começávamos a semana bombando. Vamos lá. Às vezes você pode marcar todos no mesmo bloco. E eu entendo. Algumas pessoas dizem, só posso fazer à noite. Então, você faz à noite. Outras pessoas dizem, bem, só posso fazer de manhã. A questão é, tente fazer as sessões com eles agrupados, para que seja mais eficaz. E se não puder absolutamente fazer de segunda-feira, pode fazer de terça-feira. Mas você precisa fazer no começo da semana. Tudo bem, já falamos de 6, de um total de 7, certo? De nossas atividades mais importantes, ok? Agora, finalmente, vamos falar sobre contatar e acompanhar. Bem, isso é algo que eu deveria ter falado desde o comecinho. É o mais importante. Se não contatarmos e acompanharmos, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai aparecer nas aulas, nada de consultas de bem-estar, e ninguém virá para a educação permanente. E não teremos ligação da equipe porque não teremos equipe. E não haverá estratégia com os líderes-chave, porque não estamos contatando e acompanhando. A coisa mais importante, a parte mais importante do nosso negócio é contatar e acompanhar. Deixei em 7º lugar só para não sobrecarregar vocês, ok? Mas quando se trata de contatar e acompanhar, é com qualquer pessoa com quem você fale ou acompanhe, que ainda não se cadastrou na do Terra. Contatar e acompanhar não é falar com sua equipe, não é trabalhar com pessoas que estão vindo para a educação permanente. São novas pessoas que ainda não se cadastraram na do Terra. Tente contatar e acompanhar em horários e dias diferentes para alcançar as pessoas quando estiverem disponíveis. Se você sempre tentar contatar às 9 horas da manhã, adivinha o que acontecerá? Muitas pessoas estarão no trabalho ou na aula de yoga e você nunca vai conseguir contatá-las. E se você sempre tentar contatar à noite, não vai conseguir alcançar o resto das pessoas. Você precisa fazer isso em dias e horários diferentes. Agrupar as ligações em um bloco de horários. Digamos que você esteja contatando e acompanhando na segunda-feira. Você não faria 15 minutos aqui e 20 minutos ali e outros 15 minutos acolá. Geralmente, o que acontece é que você entra no ritmo de contatar e acompanhar. E quanto mais fizer isso, melhor ficará na tarefa. Então, tente e agrupe as ligações em um bloco de horários. Depois, o que gosto de fazer é, se eu estiver buscando um determinado número de formadores de rede, penso, quero iniciar uma terceira linha e quero encontrar um líder comprometido e capaz para a minha terceira linha. E se estiver buscando um formador de rede, pego esse número e multiplico por 4 e penso, ok, onde vou encontrar 4 pessoas interessadas? E geralmente uma delas vai cair fora. Então, das 4, uma geralmente não faz nada. Uma geralmente é bem lenta, outra não sei, faz algumas coisas, digamos, média. Mas uma delas realmente vai te acompanhar no mesmo ritmo e velocidade que você deseja imprimir. Descobri que para avançar de classificação mais rápido, as coisas não vão acontecer pressionando as pessoas para desenvolver um negócio mais rápido do que desejam. O que de fato funciona é colocar mais pessoas na adutora. E basicamente, se você quiser andar, eu ando com você. Se quiser engatinhar, bem, então você vai ter que engatinhar. Mas se quiser correr, vou correr junto. E você só precisa colocar mais pessoas na adutora para poder encontrar as pessoas que queiram correr. Quando se trata de agendar seus contatos e acompanhamentos, é preciso fazê-los em horários diferentes, como dissemos na semana. Pode ser de terça-feira às 18 horas e de quarta-feira à tarde, e de quinta-feira no horário do almoço e de sexta-feira pela manhã. Ou você pode agendar aos sábados e segundas-feiras quando se encaixar no seu horário. Mas o que recomendo é um mínimo de 4 horas para contatar e acompanhar. Entenderam? 4 horas. Quando eu estava pressionando muito para alcançar classificação, estou pressionando agora, ok? Mas quando estou na temporada de pressionar por classificação, faço bem mais que 4 horas, certo? 4 horas é um mínimo. Agora quero que olhem para a programação e quero que contem, iniciando na segunda-feira. Quantas horas estão neste cronograma? Ok? Na segunda-feira, mesmo que suas 4 linhas qualificadoras para chegar a Diamond sejam em tempo integral, mas a maioria não será, você terá 4 horas ali. Então, 1, 2, 3, 4 sessões de estratégia. 5, ligação com a equipe. 6, consulta de bem-estar. 7, contatar e acompanhar.
8 na quarta-feira, 9, 10, 11 na quinta-feira, 12, 13 na sexta-feira e no sábado com a educação permanente 14 e 15. Agora imagine que você tenha tempo de deslocamento, talvez 2 horas para chegar aos locais, e haverá pessoas que vão ligar para você fora das sessões de estratégia. Assim, imagine que o deslocamento e as ligações somem mais 5 horas na semana, ok? Então, isso dá 20 horas por semana. É um emprego de meio período, gente. Meio período. Dá para alocar 20 horas por semana, mesmo que você trabalhe em período integral, se usar os sábados e as noites e sendo criativo com a agenda. Mas 20 horas por semana, se você fizer as coisas dessa maneira, se usar isso eficazmente, você poderá se tornar Diamond literalmente em 1 ano, com 20 horas de trabalho eficaz. Mas você tem que fazer as 7 coisas cruciais em seu negócio. Precisa organizá-las, ok? E encontrei muitas pessoas que têm tido muito sucesso com isso. E, honestamente, agendar é tudo. Você põe as coisas no calendário e adivinhe, você segue o calendário. Torna-se responsável perante ele e faz isso dia após dia, semana após semana, mês após mês. Vai fazer pouco mais de 10 anos que faço do Terra. Ainda tenho um calendário semanal, ainda faço as coisas e meu negócio está crescendo cada vez mais. Muito obrigada por estarem comigo hoje e quero apenas deixar com vocês um pensamento que é o seguinte: você precisa planejar seu sucesso. Ele não acontece por acaso. Precisa planejá-lo. E quando planejá-lo e depois executar o plano, terá êxito. Muito obrigada por estarem comigo. Conversaremos depois. Tchau.